Pessoal, aqui é o professor Washington e hoje a gente continua com a parte de filosofia do conhecimento. Bom, na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre a possibilidade do conhecimento, né? O que é conhecimento verdadeiro e o que é um conhecimento considerado falso. E dentro da filosofia a gente vê que essa questão ela é muito importante. Né? Afinal de contas, a filosofia ela nasce como uma busca pela verdade. A gente vê que inicialmente parte do princípio de que encontrar a verdade é possível. Mas a gente vê que já na antiguidade começam os debates sobre os limites e as possibilidades de conhecimento do ser humano. No que diz respeito aqui às questões da teoria do conhecimento, né, da epistemologia, a gente afirma que algumas posições. Então, por exemplo, dentro da filosofia existe o chamado ceticismo, ou seja, cético é aquele que nega a possibilidade do conhecimento, ou seja, é aquele que olha para o ser humano e enxerga ele uma criatura limitada do ponto de vista da aquisição do conhecimento, do ponto de vista da possibilidade de interpretar o mundo, do ponto de vista, inclusive, hoje, né, biológico, já que temos todos os nossos limites. Esse sujeito ele nega a possibilidade do conhecimento. No entanto, pessoal, o ceticismo ele faz parte da filosofia. Só que é importante que a gente separe os dois tipos de ceticismo para a gente não cair na negação absoluta do conhecimento. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ceticismo absoluto, a gente fala de uma negação total da possibilidade de conhecer. Então, esses pensadores, a gente já vai ver um exemplo daqui a pouco, afirmam que basicamente não é possível conhecer a verdade das coisas. Assim, há uma limitação por parte do ser humano intransponível. Eu simplesmente não consigo passar essa barreira. Para esses pensadores, a verdade, portanto, ela é construída socialmente. Essa é a consequência lógica da afirmação deles. No entanto, a gente vê que existe o ceticismo relativo, que nega parcialmente a capacidade do ser humano de conhecer. O ceticismo, pessoal, principalmente o ceticismo relativo, ele parte do princípio de que é necessário um conjunto de procedimentos para a gente chegar à verdade de algum assunto. Portanto, que, por exemplo, a atitude do cientista e a atitude do filósofo, ela é, a princípio, cética. Então, quando chega alguma informação a ele, a primeira coisa que esse sujeito deve fazer é verificar se aquela informação é ou não é verdadeira, quais foram os critérios para declarar ela verdadeira e assim por diante. Então, o ceticismo saudável, ele existe até hoje na filosofia e na ciência. Na verdade, é a base da filosofia e da ciência. Por outro lado, existe o chamado dogmatismo, e esse defende a possibilidade de conhecer a verdade total e completa. Só que também a gente pode dividir, que existe aquele dogmatismo ingênuo que ele acredita na possibilidade de conhecer sem grandes dificuldades. Então, muitas vezes ele se materializa em afirmações do tipo, a verdade é uma só, é fácil enxergar isso. Bom, nem tudo é tão fácil de enxergar. Então, esse dogmatismo ingênuo, ele muitas vezes confunde o que é considerado senso comum com o que é filosofia e ciência. O dogmatismo crítico, ele ao contrário, ele afirma a possibilidade de a gente conhecer. No entanto, é necessário um esforço racional e científico. Então, sim, eu posso conhecer a verdade, por exemplo, da astronomia, mas não é uma verdade intuitiva. Não é uma verdade autoevidente, não. É necessário um procedimento racional e científico para eu chegar à conclusão de algum conhecimento, por exemplo, do campo da astronomia.
Então a gente vê que essas basicamente são as duas grandes linhas do pensamento filosófico e científico. Bom, e como é que vai começar essa discussão do conhecimento? Será com os sofistas. Essa discussão será com os sofistas. Então, esses sujeitos, e aqui está o Gorgias de Leontino, eles vão ser os primeiros a defender um relativismo. Ou seja, a verdade ela é relativa ao posicionamento de quem observa. Então, o Protágoras, que é outro sofista, ele dizia basicamente o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, daquilo que é e daquilo que não é. O que ele está querendo dizer com essa frase? Ele está querendo dizer o seguinte, que cada homem, às vezes de cada grupo, de cada cultura, principalmente de cada cultura, enxerga o mundo de acordo com o que foi ensinado a enxergar. Essa afirmação, há milênios atrás, era escandalosa. Hoje, a gente já sabe que não é tão escandalosa assim. Que há uma influência muito poderosa da criação, da cultura, da socialização para a interpretação do mundo. Mas essa, na época, era uma afirmação muito pesada. Era o mesmo que dizer que se a verdade varia de cultura para cultura, como é que a gente pode ter garantia de que existe uma verdade? E, acima de tudo, como é que a gente pode ter garantia de que a verdade existe? E essa é justamente a preocupação desse Gorgias. Ele funda o subjetivismo-relativismo. O que é isso? Que a verdade é relativa à interpretação do indivíduo. Então, o indivíduo, com todas as suas limitações, ele acaba não tendo a capacidade, segundo Gorgias, de conhecimento. Aí ele é um cético absoluto. Então, ele desenvolve 3 teses contra o filósofo pré-socrático, o Parmênides. O Parmênides dizia que o ser, as coisas, a essência das coisas era imutável e, obviamente, poderia ser alcançada por meio da razão, que é a via da verdade, da aletheia, segundo o Parmênides. No entanto, Gorgias ele critica, ele aponta que essas teses do Parmênides, para ele, Gorgias, não são verdadeiras. Como ele faz isso? Primeiro, ele vai dizer que nada existe. Ou seja, não existe o ser. Eu não posso dizer que uma coisa é, porque eu não tenho como saber o que ela exatamente é. Por quê? Porque eu estou limitado intelectualmente. Então eu não posso, vou dar um exemplo simples, eu não posso dizer o que é uma árvore. Eu posso nomear o que eu acho que é uma árvore, mas eu não sei o que ela é de fato. Porque eu não sei se existe alguma coisa. Esse é o niilismo. Esse é o ponto 1. E aí ele dá um passo adiante. Ele vai dizer, tudo bem, pode até existir alguma coisa, mas se existir, eu não posso conhecer. Eu não tenho a capacidade de conhecer. Primeiro ele nega a existência, que é o niilismo. No segundo passo ele diz, se existe algo, eu não posso conhecer, que é o ceticismo. E por último ele diz, ainda que eu pudesse conhecer alguma coisa, eu não teria a capacidade de explicar essa mesma coisa, que é o solipsismo. Se algo existe e é possível de conhecer, eu não posso explicar. Então, com isso, ele joga a filosofia num beco sem saída e afirma basicamente o seguinte, não é possível conhecer as coisas. Então, só é possível a gente explicar o que a gente acha que são as coisas. Essa é uma afirmação muito violenta para a filosofia. Então, não é à toa que esses sofistas entrarão de forma muito negativa para a história da filosofia. Por quê? A gente vai ver aqui, tanto Platão quanto Aristóteles, o Sócrates também, mas nos interessa aqui Platão e Aristóteles, eles se empenharam bastante em contradizer esses sofistas.
O Platão vai dizer basicamente o seguinte: olha, é possível sim conhecer a verdade. Entretanto, a razão é o único critério possível para se conhecer a verdade. Já que é a razão que trabalha com princípios universais, é a razão que trabalha com princípios lógicos, é a razão que interpreta, examina, analisa, compara e assim por diante, e, por consequência, produz conhecimento que é considerado verdadeiro, ou melhor, alcança o conhecimento considerado verdadeiro. Para o Platão, os sentidos, os nossos 5 sentidos, eles nos enganam. Se eles nos enganam, não podemos contar com eles para produzir o conhecimento verdadeiro. Já para Aristóteles vai dizer o seguinte: o Platão é conhecido como o pai do racionalismo, né? Que a razão produz, só a razão produz conhecimento. Já o Aristóteles vai ser apontado como um dos fundadores do empirismo. Tanto o racionalismo como o empirismo são escolas filosóficas da Idade Moderna. A gente vai falar um pouquinho deles mais adiante. Mas o Aristóteles, ele é tido como um dos sujeitos, como o sujeito que inaugura essa discussão empirista, por quê? Ele vai dizer que as ideias são frutos da nossa percepção sensorial, ou seja, dos nossos 5 sentidos. O Aristóteles ele não nega que os 5 sentidos, sim, podem nos induzir ao erro. Entretanto, a utilização criteriosa dos 5 sentidos, mais a razão para interpretar essas informações, sim, podem produzir conhecimento verdadeiro. O Platão e muitos racionalistas depois deles vão dizer o seguinte: o homem nasce equipado com um conjunto de ideias. São ideias inatas. Já está lá, nasceu, já está embutido. Para o Aristóteles e depois os empiristas da Idade Moderna, essa afirmação não faz sentido. Pelo simples fato que ela não pode ser comprovada. Não pode ser comprovada e nem desmentida. Para Aristóteles e mais adiante os seguidores do empirismo, o ser humano não nasce com nenhum tipo de informação, com nenhum tipo de conhecimento. Ele adquire conhecimento ao longo da vida. E esse conhecimento é adquirido pelo meio dos 5 sentidos e processado pela razão. Então, com isso, terminamos aqui essa parte de teoria do conhecimento.